cedo com Américo Martins. Esse conflito entre Irã e Israel está na pauta da cúpula do G7. Os líderes das maiores economias do mundo estão no Canadá. Mas as mesas de negociação já tiveram uma baixa, como contávamos há pouco. Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, deixou a reunião devido aos ataques no Oriente Médio. É o que a gente confere na reportagem. Os ataques entre Israel e Irã dominaram as discussões no primeiro dia da cúpula do G7 no Canadá. Os líderes europeus esboçaram uma declaração conjunta pedindo a desescalada do conflito. O texto diz que Israel tem o direito de se defender e que o Irã não pode ter a capacidade de desenvolver uma arma nuclear. O rascunho também afirma que o G7 se compromete a proteger a estabilidade dos mercados, incluindo os mercados de energia. Apesar da tentativa de parte dos líderes do G7, o presidente americano Donald Trump resolveu deixar a cúpula antes do encerramento e retornar aos Estados Unidos ainda nesta segunda, sem assinar a declaração conjunta. O republicano reforçou seu apoio a Israel e disse que o foco dos Estados Unidos na cúpula do G7 é o comércio. Ministros europeus também conversaram com o Irã para negociar um cessar-fogo, mas Teherã ainda não deu uma resposta clara sobre o tema. A reunião nas montanhas canadenses acontece a menos de um mês do fim da trégua das tarifas impostas por Donald Trump, que por hora foram reduzidas. Os países aproveitaram para negociar com o presidente americano. Nesta segunda, Reino Unido e Estados Unidos confirmaram a finalização de um tratado comercial firmado no mês passado sobre tarifas automotivas e aeroespaciais. Os europeus também pressionaram Trump a adotar novas sanções contra a Rússia em retaliação à guerra na Ucrânia. Mas o americano se mostrou reticente e disse que está acompanhando se o acordo entre Kiev e Moscou será assinado. Convidado pela 9ª vez a participar da cúpula, o presidente Lula tem uma reunião marcada com Zelensky também nesta terça-feira. O líder ucraniano propôs o encontro para tratar sobre o fim da guerra na Ucrânia, enquanto Lula busca demonstrar que tem diálogo com diferentes atores globais, mesmo entre os países mais ricos do mundo. Vamos então falar com Américo Martins sobre esse assunto. Há pouco já comentávamos alguns aspectos relacionados à cúpula, Américo. Mas aí o ponto que trazemos aqui também para análise é em que medida o encontro do G7 perde relevância com a ausência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apesar das divergências entre Trump e os demais integrantes do grupo, principalmente diante dos temas de hoje. Destaque aí para a guerra na Ucrânia e a política tarifária. Carol, perde muita relevância esse encontro. Sem o principal país, que é o motor desse grupo, o G7 perde totalmente a relevância. Não tem muito o que o G7 ou os outros países do G7, o G6, possa fazer sem a anuência, no mínimo, dos Estados Unidos. O G7 foi criado pelos Estados Unidos, numa época ainda de Guerra Fria, em que ele pretendia ali, os Estados Unidos pretendiam reunir o que eram, na época, as grandes economias do mundo, todas as democracias, todos aliados dos Estados Unidos. E hoje, o próprio país que criou esse grupo, o país que é o mais importante, que é o líder das ações do grupo, trabalha para efetivamente destituir esse grupo, para esvaziar completamente esse grupo. Os líderes do G6 vão continuar lá, vão debater muitos assuntos, vão continuar com a agenda que eles tinham proposto. Muitas reuniões ali vão ser importantes, mas são reuniões bilaterais. Por exemplo, o presidente Lula conversar com os líderes do G6 é muito importante, é uma oportunidade para levar as mensagens do Brasil, convidar todos esses líderes a irem para a COP30. A reunião do presidente Lula com o presidente Zelensky da Ucrânia é fundamental, é muito importante, depois do presidente ter visitado a Rússia. Mas o grupo em si, as 6 nações mesmo que sobram desse G7, queriam discutir e queriam influenciar os grandes pontos da agenda internacional. Em primeiro lugar, porque é uma crise, a questão no Oriente Médio entre Irã e Israel. Depois disso, a questão da Ucrânia. Além disso, questão climática, por exemplo. E como é que esses 6 países queriam influenciar a agenda global? Influenciando o homem mais importante desse grupo, que é o Donald Trump. De repente, ele vai embora. Tudo bem, pode ter assuntos muito mais importantes para tratar, mas deixou
esses seis líderes importantes, de 6 nações importantes, sem a oportunidade de influenciá-lo ali diretamente. Então isso esvazia dramaticamente essa reunião. É a segunda vez, inclusive, que o Donald Trump deixa uma reunião do G7 no Canadá antes do final dessa reunião. Na primeira, em 2018, ele saiu batendo na porta, não concordava com os outros líderes, bateu boca com o Justin Trudeau, não assinou o comunicado final. Ontem, ele também trabalhou para esvaziar alguns comunicados do G7. O G7 defendia, o G6, vamos dizer assim, defendia um documento forte sobre a crise no Oriente Médio, pedindo um cessar-fogo, ou seja, parem de se atacar, parem de atacar a estrutura um do outro, Irã e Israel, parem de matar civis inocentes. O presidente Trump unilateralmente vetou isso. Acabou saindo um documento muito mais fraco, falando em desescalar, em diminuir a tensão entre Irã e Israel. Ora, isso não vai acontecer. A única chance de você, de fato, ter uma diminuição disso é uma pressão dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos se retiram disso, se retiram das negociações, forçam um documento muito mais fraco, é praticamente um estímulo para Israel e Irã continuarem se atacando. Então, infelizmente, como eu venho dizendo desde ontem, o G7 hoje é um grupo que tende à irrelevância. Infelizmente, apesar de toda a importância que já teve, apesar da importância individual de cada uma dessas nações, é um grupo que perde efetividade porque está sendo bombardeado internamente pelo seu principal parceiro, os Estados Unidos da América.